Predito destino do mundo, parte 2. Amados, vou aproveitar esses momentos, isso, como uma extensão do que o Senhor me mostrou na noite de 10 de janeiro de 2018. Quero lembrar a todos, em nome do Senhor, que por favor leiam o capítulo 1 do Grande Conflito, que liberte tudo que você está fazendo, tudo que você está lendo, e por favor leia com cuidado, com jejum, com oração, pedindo a direção do nosso amado Senhor, através do seu Espírito Santo, para que possamos entender que Deus está nos chamando e possamos ver a luz dos eventos que estamos vivendo, como um paralelo dos eventos do passado e dos que estamos vivendo. Lá, vemos neste capítulo, e eu estou resumindo isso tão rápido porque eu li tantas vezes que já quase o decorei. Graças a Deus dou por isso e peço que façam da mesma maneira. Desde 2015, o Senhor chamou minha atenção para este capítulo, o capítulo 1 do Grande Conflito. Eu estava me preparando para sair, em 11 de janeiro de 2015, para Nova York. Tive o convite em uma das igrejas, lá em Bayshore. Uma irmã que nos conhece, porto-riquenha, mas que reside naquele lugar, lá em Nova York, foi para aquela igreja e fez-nos esse convite. Então, ela me pediu para falar sobre a saúde e a saúde da mulher, porque era o ministério da mulher. Eu estava preparando todos os PowerPoints relacionados com o que eu ia falar e eu disse: bem, Senhor, que bom que eu já tenho muito material sobre isso. Apenas vou atualizar as informações e me preparar para palestras. Mas quando eu estava fazendo isso com meu filho mais novo que estava me ajudando, o Senhor me disse: você vai, mas só vai dizer o que eu disser a você. Então, naquele momento, o Senhor mudou todo o formato do que eu ia falar e começou a chamar minha atenção do capítulo 1 do Conflito dos Séculos. Me fez lê-lo várias vezes. Vagamente, pude entender algumas coisas, mas não as tive 100% claro. Mas o Senhor me ajudou nessa campanha e eu pude expor e entender muitas coisas, enquanto eu estava me expondo, dia após dia, momento após momento, quando eu estava preparando os tópicos. E graças ao Senhor, a mensagem poderia chegar e as pessoas que a entendessem poderiam se colocar em marcha, em ação e sair dessas grandes cidades. Naquele momento, o Senhor chamou minha atenção para o fato de que quando Jesus saiu pelos portões de Jerusalém, a graça terminou para Jerusalém, mas sua misericórdia foi estendida àquela geração que era pequena, às crianças, que não entendiam por eles mesmos, que eles mesmos não podiam decidir o que seus pais ou as pessoas que estavam lá estavam fazendo, que estavam gritando: crucifique o Filho de Deus. Então, Deus deu esse tempo de misericórdia, nesses 40 anos, para que aquela geração pudesse entender, para aqueles que queriam proceder ao arrependimento, eles poderiam fazê-lo. Mas, queridos irmãos, sabemos tudo o que começou em Jerusalém. Quando a graça de Deus se afasta, então o inimigo das almas começa a instigar e criar muito caos e confusão, desastre e morte nos lugares. Então, seguindo o que diz o Grande Conflito, depois que Jesus chorou, porque ele viu o destino que aconteceu a Jerusalém anos depois dele, nós chegamos ao ano 66. Eles estavam na festa dos tabernáculos, ali, da Judéia,
E de todos os lugares, as pessoas que celebravam essas festas, os cristãos estavam ali em comunhão e celebração para agradecer a Deus. Assim, já em Jerusalém, na Judéia e em outros lugares, o momento do que eles chamavam a fuga, aquele sinal de que o Senhor havia deixado, e todos eles sabiam disso, já estavam incorporados neles. Então, quando eles estavam neste tempo, no ano 66, sobre essa festa dos tabernáculos, estavam lá todos reunidos em Jerusalém. Foi o momento propício de nosso amado Senhor. Foi o momento propício que o nosso amado Senhor enviou o sinal. Leiamos Mateus 24, 15 e 18. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Lá, o exército de Seste o Galo apareceu. Lá, a cidade foi cercada. Mas Seste o Galo não veio bater à porta de Jerusalém e dizer: Você está cercado. Agora vocês são propriedade do exército romano. Essa cidade é minha. Não, não. Mas Seste o Galo colocou os estandartes romanos a vários estádios de distância dali. Então, lá permaneceu. Não se sabe. O grande conflito não especifica quanto tempo ele permaneceu lá com seu exército, mas diz que eles estavam prestes a se render quando o exército milagrosamente levantou suas tendas e começaram a recuar em movimento para sair. Então, naquele momento, não apenas quando estavam já retirando o cerco, mas no momento em que chegaram e colocaram os estandartes romanos, todos os verdadeiros filhos de Deus que estavam dentro daquela cidade se deram conta que havia chegado a hora, que havia chegado o sinal máximo para eles. Quando vistes o abominável da desolação, fujam para os montes. Então, imediatamente, 3 grupos foram levantados, 3 pensamentos dentro da cidade de Jerusalém. O primeiro grupo disse: Este é o sinal que Deus nos disse, aquele que estávamos esperando. Temos que ver o momento propício que Deus abrirá as portas para nós partirmos, mas isso é imediatamente, isso é já, não podemos demorar. O segundo pensamento, ou segundo grupo que se levantou dentro de Jerusalém, foram aqueles que também perceberam que era o sinal, que era a hora, mas decidiram que iam ficar, que iriam se demorar, que iam esperar para ver o que aconteceria, porque possivelmente nada iria acontecer ainda. E possivelmente eles tiveram tempo, porque estavam em seu momento de auge, o momento de maior destaque. Porque quando as pessoas chegavam a Jerusalém para celebrar as festas, havia um aumento econômico em Jerusalém. Então, eles preferiam permanecer ali como espectadores, para gastar tempo para ver o que aconteceria. Havia também este outro terceiro grupo, o grupo da liderança, os líderes. E quando viram isso, eles também entenderam. Mas ao mesmo tempo, quando viram que o exército se levantou e virou as costas e saiu, eles se encorajaram e começaram a ir atrás do exército. E eles mataram muitos do exército, disseste o galo. E eles gritaram aos outros: Esta era a cidade de Deus, que Deus livraria Jerusalém, que Deus estava lá com eles, quando realmente não era assim. Então temos que ver o que está acontecendo e fazer um paralelo do que aconteceu e trazê-lo para os dias de hoje. Trago isso
para vocês analisarem. Eu não quero ser consciência de ninguém. Eu simplesmente quero que vocês analisem isso. Se é o mesmo que estamos vendo hoje em dia dentro do nosso sistema organizacional, dentro das nossas famílias, dentro da esfera religiosa. Então, quando o terceiro grupo estava lá, de Jerusalém, perseguindo e lutando com o exército de Sexto Galo, esse foi o momento para que os verdadeiros filhos de Deus partissem. Aqueles que disseram: Isso tem que ser feito agora, temos que sair. Eles saíram, foram para as montanhas de Pela. Não havia ninguém em Jerusalém para detê-los, porque estavam engajados em guerra com o exército de Sestio Galo. E o exército de Sestio Galo também estava ocupado com sua situação dos atacantes de Jerusalém. Então, eles tiveram a porta aberta. Deus abriu as portas para eles, queridos irmãos, para que eles pudessem sair. Então, quando o exército de Jerusalém retornou, os filhos de Deus já haviam partido. Quanto tempo passou isso? Eu não sei, não especificamente. Joséfo tem sua história e esclarece alguns pontos, mas eu estou repassando o que o conflito dos séculos diz, que é a verdadeira e fiel palavra de Deus. Então, chegou o ano 67. Um aparente auge começou em Jerusalém, um aparente progresso em Jerusalém, mas ao mesmo tempo político-religioso foi terrível. Tantas pelejas e tantas situações que estavam dentro de Jerusalém, tantas lutas porque eu sou o maior, porque esta posição é minha, porque este território é meu e assim por diante. Eles quebraram celeiros e destruíram tudo que estava em reserva dentro da cidade. Tudo o que começou a acontecer lá foi tremendo em Jerusalém. Veio então a festa da Páscoa, e o povo que tinha esse costume ali se reuniu novamente em Jerusalém. Mas diz que os filhos de Deus que partiram nunca retornaram a Jerusalém para celebrar as festas. Naquele ano de 67, também chegou a festa dos tabernáculos, mas os filhos de Deus que haviam saído, porque viram o sinal, nunca mais voltaram. Assim ocorreu no ano de 68 e 69, e nestes principais festivais. Os verdadeiros filhos de Deus que saíram, entendendo que era o sinal de partida, nunca mais voltaram a Jerusalém, nem para celebrar as festas. Mas o ano 70 chegou. Amados irmãos, naquela época da Páscoa, naquele momento que é de abril, de março a abril, chegou o momento da Páscoa e houve quem dissesse que Deus estava ali e que Deus estava com eles e que, segundo eles, por celebrar as festas do Senhor, o Senhor estaria com eles e continuavam nos rituais e em todas as coisas. Pois chegou o tempo em que, como estavam desobedientes, embora estivessem se enganando com palavras e elogiando um ao outro, chegou o momento em que a cidade foi sitiada pela segunda vez. Mas antes disso, amados irmãos, vocês podem ver lá a misericórdia de Deus que atuou ali em todos os sentidos. Deus havia dado um sinal, e o sinal foi cumprido nos tabernáculos no ano 66. Essa festa cai às vezes de setembro a outubro, de acordo com a variação dos calendários. Então, naquele momento, depois disso, quando Deus deu aquele sinal máximo, ele não necessitava dar outro, porque se realmente formos obedientes ao Senhor, não precisamos que o Senhor esteja atrás de nós. Mas como o Senhor sabe que muitos de nós somos tardios em compreendermos as coisas no tempo, Deus, em sua infinita misericórdia, corre uma milha extra conosco.